super bem nos simulados, as notas são gerais, então já sei que a tia Brena já falou a nota da língua portuguesa, e as notas são gerais porque são por áreas, então a nota da língua portuguesa é a mesma de espanhol, de inglês, de ética, então assim, por isso eu não vou ser repetitiva, tá bom? Desculpa aí os meus 2 minutinhos de atraso, eu tinha corrido para tomar uma água bem rapidinho antes de entrar aqui. Mas, assim, falar para vocês que essa primeira nota, ela não define a parcial de vocês, tá bom? Primeiramente, segundo, vocês ainda vão fazer esse outro simulado essa semana, e as duas notas vão se juntar, aí sim você terá sua nota parcial. Lembrando-lhes que vale salientar que aquelas pessoas que não conseguiram, perdão, aquelas pessoas que não conseguiram uma boa nota no simulado passado têm a chance desse simulado recuperar a nota, entendeu? Então, assim, digamos que é uma oportunidade, porque se fosse só. Acho que tá tossindo muito hoje. Se fosse só a nota de um simulado, para algumas pessoas, é isso que eu estou explicando. São 2 simulados, os dois vão juntar e formar uma nota. O único simulado que foi um teste para saber como vocês se saberiam utilizar a plataforma, foi aquele primeiro que foi feito mês passado, eu acho que no começo da pandemia, quando a gente iniciou essa parte de pandemia. Então, assim, o nosso capítulo vai ser o capítulo passado, o capítulo 4, tá? Não esse capítulo novo, que é o sobre coleção. Então, assim, sobre coleção, não é o tema de vocês, perdão. Então, assim, é o mesmo conteúdo. Por que a gente optou pelo mesmo conteúdo? Porque são 2 simulados, mas ele vai te dar uma nota. Então, eu não tenho por que botar 2 capítulos, até porque espanhol é um pouquinho complicado a parte da gramática. Então, vocês só precisam ler com calma o capítulo 4, vocês só precisam dar uma revisada nas questões. Todas as questões do livro didático são respondidas e corrigidas por nós aqui. Então, ninguém tem desculpa de dizer, eu não tirei uma nota boa porque a tia Paula não corrigiu o exercício e eu não sabia a resposta correta. Toda a vida que eu dou um tempinho para vocês responderem, no final a gente faz a correção. Então, se vocês derem uma olhada nas questões do capítulo 4, vocês vão se sair, supimpas na prova, tá bom? Mas, vamos ao livro mais best do mundo. Para alguns, não. Para mim, sim. Muito amorzinho ele. Então, vamos aqui. Na semana passada, a gente iniciou o capítulo 5, na página, mas eu estou dizendo agora, tá, amores? Antes do simulado. Capítulo 4, pelo amor de Deus, decorem. Até porque o simulado de linguagens não é hoje, né? Então, tá tudo de boas. Na página 56, a gente viu um texto que falava um pouquinho sobre a juventude e a responsabilidade social, né? E a gente viu a parte sobre a responsabilidade que as pessoas têm, aliás, que os adolescentes têm para com a sociedade. Eu falei um pouquinho para vocês sobre, por exemplo, eu até citei as universidades, eu citei a época em que antes as pessoas ingressavam na universidade mais cedo, e devido ao psicológico isso não foi possível. Então, assim, tudo isso foi, como é que eu posso dizer? Não foi legal para o psicológico dos adolescentes. Por quê?
porque é muita responsabilidade para quem ainda tem uma mentalidade um pouco infantil. Ah, tia, mas ensino médio a gente já é adulto. São crianças grandes. Essa é a verdade. Mas vamos lá. Eu não lembro, eu não vou mentir para vocês, eu não lembro, mas eu acho que a gente não chegou a fazer a correção, não foi verdade? A da 58. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Oi. A página 58 foi feita a Tia, correção? eu acho Oi. que não foi. Pois é, eu também não lembro, mas como eu não deixo o exercício sem ser corrigido, então a gente vai fazer agora, tá bem? Crianças grandes. Mas é verdade, gente. Eu acho assim, que tem até adultos que são crianças grandes ainda. Mas enfim. Vamos à página 58, questão 1. Ainda sobre o texto que vai falar sobre a responsabilidade de ser adolescente. El texto habla de um tema muito importante, que é A, B, C ou D. Lembrando que eu fico observando, viu? Depois eu assisto minha aula para estar anotando o nome de quem está participando, de quem está não só conversando no chat, viu? O texto ele vai falar sobre as empresas, a vida em família, os jovens ou o futuro. A, B, C, D. A juventude. Isso mesmo. Até o tema do texto, se você votar, ó, a juventude é a responsabilidade social. Digamos que não tinha nem o que pensar nessa questão. 2. La expressão, talvez, del último párrafo del texto tiene la função de. Quando eu uso a palavra talvez, ele é uma preposição, ele é um advérbio, é uma conjunção, um substantivo ou é um verbo? Esperando as respostas no chat. Ele é um advérbio. Por que ele é um advérbio? Porque ele indica dúvida. E lembra que os advérbios, relembra as aulas de português. Lembra que os advérbios, eles têm algumas funções? Por exemplo, existem os advérbios de dúvida, de causa, de modo, de tempo. E quando você vai para a palavra talvez, você já pensa logo, é dúvida? Então, é um advérbio de dúvida, ok? Claro que vocês não precisam saber aí que é o de dúvida, que aqui no espanhol está perguntando só qual é a classe gramatical. Questão 3. Escreva B para verdadeiro ou F para falso, em relação ao texto leído. Você vai dizer o que é falso e o que é verdadeiro de acordo com o texto que foi lido na semana passada, né? Que eu espero que vocês ainda lembrem. Só que eu estou percebendo que poucas pessoas fizeram o exercício. Los medios de comunicación contribuyen negativamente en la vida de los jóvenes. Participação especial do meu galo. Vamos ao português. Os meios de comunicação contribuem negativamente na vida dos jovens. By ou self. Eu ainda vou explicar para vocês a história do by ou self. É verdade, gente. Influencia no consumismo, influencia no estilo de roupa que a pessoa vai vestir, na maneira como a pessoa fala, na maneira como a pessoa se comporta, influencia até na carreira que a pessoa quer seguir. Tem gente que, eu amo Grey's Anatomy, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vou fazer medicina. Se mata de estudar para fazer, jurando que vai virar uma doutora, não sei o quê, que eu não sei o nome de nenhum do Grey's Anatomy. Aí, quando vê o primeiro sangue, desmaia.
Isso. A Stephanie tirou a palavra da minha boca. Por isso existem os influenciadores. E você tem que ter muito cuidado com quem você segue. Porque nem todos influenciam para o lado positivo. Alguns influenciam para o consumismo. Eles só querem te vender algo. Ou te transformar em outro tipo de pessoa. Enfim, fica isso para outro debate, para outro tema. Eu sou a mãe de Ná. Eu prevejo que vocês estão digitando. Não tem problema não, viu, Bia? Sem problemas. Eu vou entender se você tiver que sair e entrar algumas vezes, sem problema algum. Item B. É necessário que a família e a escola promuevam a mentalidade de nosotros em los jóvenes. É necessário que a família e a escola promovam a mentalidade do nós nos jovens, para que os jovens parem de pensar no eu e comecem a pensar no nós. Oh, essa todo mundo acertou. Todo mundo não, só 4 pessoas responderam. Tem 16 pessoas na sala, 14. Eu e a pessoa que está gravando, né? Aí 4 respondem, 10 deve estar em outros aplicativos e com a aula fingindo que está aberta. Eu conheço aluno, tá? Já vi, gente. Eu sei que realmente deve estar com o livro na mão. C. El problema, el problema apresentado solo é visto em México. O problema apresentado só é visto no México. É no Brasil, é? É no mundo inteiro. Mundo inteiro. Mundo inteiro. E é tipo assim, é tipo uma modinha tão grande que algo de outro país influencia no nosso país. Por exemplo, eu não sei se é K-pop ou K-pop que pronuncia. Não sei, eu sei que eu tava até aprendendo a dancinha legalzinha. Tem até umas coisas que eu gosto. Nem tudo, mas algumas coisas eu gosto, não vou mentir, viu? Tem umas bichinhas que se garante. Mas assim, é, influencia. Influencia demais. É como eu tava dando o exemplo para vocês. Na verdade, não foi para a aula de vocês, foi para a aula do nono ano que falava sobre consumismo. Na aula de consumismo do nono ano, que o tema de vocês é juventude, não consumismo. Estava falando que, por exemplo, tudo que se está em evidência as pessoas querem comprar. Aí eu dei o exemplo da época da Maria Joaquina. A Maria Joaquina andava com os laços que vinha daqui até aqui, ó. Foi aquela coisa. Todo mundo queria laço grande. Então, assim, gente, a internet influencia demais. E jovem é o ser mais influenciável da face da Terra. Não, a tiara da Maria da Paz, pelo amor de Deus. Quando eu pensei em comprar uma, eu vi 10 pessoas usando. Aí eu, não. Não. Não, Nossa, não. a minha mãe perguntou assim, ó. Stephanie, tu quer uma tiara dessa? Aí eu, quero não. Aí no outro dia eu vi todo mundo usando no colégio. Aí eu, mãe, lembra daquela tiara? Compra pra mim, por favor. Desse jeito. Só que eu sou o contrário. Quando eu vejo muita gente usando, eu fico. Eu já não consigo, eu já não consigo. Eu me sinto estranha. É tipo assim, eu olho, a pessoa tá com a mesma cor, do mesmo jeito, aí eu fico. Eu não consigo, é de mim. Por isso eu não acompanho moda. Por quê? Porque moda todo mundo faz, todo mundo tem. Por exemplo, se a moda for bota, se for uma praça, 10 mil pessoas vão estar de bota. Influência. Tem, tem influenciadores aí que puxam pro lado do vegetarianismo, veganismo. E tem gente que vai, influencia e vai. Mas enfim, né? Vamos ao item C. Não, vamos ao item D. Es posible creer que se pueda tener una sociedad responsable. Es posible creer que se pueda tener una sociedad responsable. Verdadeiro?
Poucas pessoas participando ainda, viu? Item E. Para que tengamos la responsabilidad social, se hace necesario la creación de la mentalidad de nosotros. Para que possamos ser responsáveis, temos que parar de pensar na gente e começar a pensar nos outros. By yourself. Ai, eu vou botar aquele relógio que faz tic-tac, tic-tac. Vou ficar aqui assim, esperando vocês. Não, Carol, quando eu falo pensar em nós, eu já estou incluída. Então, realmente a resposta é bye. Questão 4. É porque, tipo, o que eu entendi foi que é que nós devemos parar de pensar em nós mesmos pra tipo, pensar só nas pessoas. Não. Tá, entendi errado. É porque, assim, é muito parecido com a B. Aí dá para confundir. Aí você fica assim, tipo, não tem como ser duas verdadeiros, né? Porque, tipo, mas é verdadeira esse item, tá bom? Escribe sobre la importância de la responsabilidad social para la construcción de una sociedad inclusiva. Como la empatía puede contribuir con el entendimiento de las personas. Vocês sabem o que é empatia? Alguém quer falar o que é empatia? Posso dar só, O que é tipo, minha ter... opinião por cima? Oi? Posso dar, tipo, a minha visão? Pode. É quando Deixa eu você vê uma... Deixa eu só aumentar aqui meu volume, que eu não estou escutando vocês. Pode falar agora. É tipo quando você vê uma situação que é uma pessoa que tá, tipo, ela tá cometendo uma situação, às vezes precária ou algo do tipo, e você tem que pensar na pessoa também. Tipo, sentir os sentimentos que as pessoas estão sentindo, entendeu? É se colocar no lugar da pessoa. Isso. Falou exatamente o que eu ia dizer. É justamente isso. É se colocar no lugar da pessoa. É tanto que se você olhar aquelas frasezinhas de Instagram, sempre tem assim, ó. Empatia. Não fale. Pratique. Gente, o que mais a gente vê é a falta de empatia das pessoas. É aquela coisa do tipo assim, ó. Pra que eu vou me importar com você? Eu vou me importar comigo, entendeu? A gente acaba tratando as pessoas de uma maneira como a gente não gostaria de ser tratado. Uma vez eu coloquei uma coisinha no meu Instagram, eu não lembro exatamente qual era a frase de efeito, mas eu sei que era algo do tipo, se você pudesse ver, se você pudesse ver a sua alma, você se agradaria? Aí, tipo assim, muita gente colocou, tipo, não, né? Aí eu fiquei, tipo, pensando, por quê? Porque às vezes você age de uma maneira que se alguém agisse com você daquela forma, você não se sentiria bem. E como a Stephanie acabou de colocar aí no chat, se todo mundo tivesse empatia, o mundo seria muito melhor. O relacionamento com as pessoas seria muito melhor. Mas por que é tão difícil, gente? Por que é tão difícil viver no mundo com empatia? Por quê? Tia, é porque, Oh, tia, no meu ver, é porque tem muita gente que só se importa com a mesma pessoa e na hora de que, tipo, essa pessoa precisa de ajuda, a outra não ajuda, a pessoa fica lá se perguntando por que que nas doces, que na vida toda a pessoa não teve empatia com ninguém. Aí, o mundo, com certeza, como a tia disse, era bem melhor, porque todo mundo tivesse empatia, todo mundo ia ajudar uns aos outros. Eu acho que as pessoas estão mais egoístas. Sempre foram mais egoístas. eu acho que a cada ano que passa as pessoas ficam mais egoístas. Essa é a palavra correta. Mas eu acho que esse debatezinho já meio que respondeu a questão 4, né?
a questão 5. Segundo o texto, o que é que significa a mentalidade do eu? Explique com as suas palavras, ou seja, pode ser em português, igual a gente estava fazendo agora aqui. Alguém liga o microfone, fala o que você acha que é a mentalidade do eu, e a gente, sem atrapalhar um colega ou outro, espera o colega desligar o microfone, aí a gente vai... Para vocês, o que é a mentalidade do eu? Eu não sei, é quando você para no tempo e, tipo, se autoavalia suas atitudes, as suas emoções, Eu posso falar? situações também. Pode. Eu acho que o pensamento do eu é tipo uma pessoa com um pensamento egocêntrico, que só pensa nela mesma, uma pessoa narcisista, praticamente. Eu adoro essa palavra, narcisista. Eu não sou assim, mas eu adoro essa palavra. Mas é isso. O Eu pensamento também do eu, adoro, tia. o pensamento do eu é justamente isso, meu povo. É aqui, ó. Eu me basto. Tá, meu amor, você tem que se amar. Você tem que estar sempre sim em primeiro lugar. Você não precisa se importar com tudo que as pessoas falam sobre você, mas você tem que lembrar que existem pessoas que precisam de você. Você tem que lembrar que existem pessoas que precisam da sua ajuda. Então, isso é a mentalidade do eu. É esquecer do mundo para pensar em você. Tem um meme no Facebook que é até assim, ó. Todo mundo está tentando ver um jogo de futebol e tem uma criança que está em cima de um caixotezinho, aí tem a outra criança que está em cima de um caixotezinho e eles não conseguem ver o muro, e tem só uma criança com bem uns 10 caixotes e só ele está assistindo. Sendo que se ele dividisse todos os caixotes, os 3 conseguiriam ver, mas ele pensa quem? Só nele. Eu acho que você já deve ter visto esse meme. Ele sempre aparece quando é para se falar sobre empatia ou sororidade, que é justamente isso, é parar de pensar em você e pensar um pouquinho mais nos outros. O debate de espanhol dessa semana tá parecido com a aula de ética, né? Mas, enfim, na página 54, a gente tem um texto intitulado Prejuízos e Estereótipos, né? Quando eu falo estereótipos, eu não estou falando de bomba de academia, tem gente que já deve estar pensando isso. Estereótipos na Espanha quer dizer o teu tipo, o teu estilo, a tua forma pessoal de ser, quem tu é. Por exemplo, há um tempo atrás eu passava um pouco a imagem de Patricinha, de Nininha. Hoje eu já sou um pouco mais despojada, mais descolada. Esse hoje é o meu estereótipo. Então, cada pessoa tem o seu. E por que fala de prejuízos esse texto? Porque fala do que as coisas que você faz enquanto adolescente, elas vão meio que prejudicar um pouquinho a tua vida no decorrer dos anos. E eu gostaria que a gente fizesse a leitura, mas que a gente fizesse de verdade, porque vocês ultimamente estão bem paradinhos para a leitura, tá bom? Então, quem quer ler o primeiro parágrafo? Chat, por favor, ou ativa o microfone. Tic, toc, tic. Vai, gente, pelo amor de Deus. 59. Pode ler, Isabelle. Primeiro parágrafo. Las personas julgam muchos roles a lo largo de la vida. Cada uno de nosotros toma diferentes tipos de decisiones y tiene un comportamiento, una personalidad y una reputación como individuo en la sociedad. Pero está claro que para tener ese comportamiento y tomar decisiones, nos dejamos llevar gran parte por lo que la sociedad nos dicta de como deben de ser las cosas y cómo debemos actuar ante los demás.
Outra pessoa. Outra pessoa. Eu, tia. Pode. Los conceptos que quisiese destacar y que son muy importantes porque de ahí surge la gran parte de nuestra historia. Es la educación en casa, ya que depende mucho cómo nos educan los padres, los abuelos, los tíos, los hermanos, etc. E dentro de este grupo depois viene a sociedade mesma, e com ela os prejuízos e estereótipos. Próximo. Os estereótipos, na maior parte do tempo, se creem à base de ideias equivocadas, e eis que há infinidade de eles. Pero graças a estos, as pessoas têm um concepto prejuízo, uma ideia preconcebida ou negativa hacia algo alguém. Próximo. Hello. Próximo. Pode, Guilherme. Todos temos um critério diferente e temos várias qualidades. Realizamos atividades em las que somos buenos ou malos e de aí partimos da toma de decisões. Aunque às vezes não logramos bem. Isso depende de cada uma, das qualidades, habilidades e fortalezas. Pero somos completos por la convivência, la consciência, los pensamentos e los sentimentos, enquanto la interação com los demás. Quando se genera um estereótipo, é muito difícil de las pessoas cambiem de opinião com ele mesmo. E é aí onde se pode chegar a tomar a mal e partem los prejuízos, e onde há recriminações ou temas mais graves, como a discriminação e violência. Há muitas variantes de estereótipos, religiosos, políticos, culturais, sociais, sexuais, étnicos, de gênero e muito mais. Então, um resumo, assim, tipo, em 2 frases do que se trata o texto, é que quando alguém, ela toma ciência ou ela coloca na mente dela que o teu estereótipo é aquele, dificilmente ela vai mudar de opinião. Então, tipo assim, existem estereótipos que são difíceis de serem aceitados pela sociedade, como, por exemplo, os de cunho sexual, né? As pessoas que são do lado LGBTQI, mais alguma coisa aí que eu não sei o resto da sigla, mas eu acho que agora só é LGBTQI, né? Que antes era LGBT alguma coisa aí, enfim. São as pessoas que, em questão de estereótipos, creio eu, que são as pessoas que ainda mais sofrem. E tem as de raça também, por exemplo, negro, né? Os negros. É questão cultural já. Tipo assim, nós já não temos preconceito com negro. Mas se você pegar uma pessoa, tipo, bem velhinha, vai dizer assim, ó, aquele negro dá azar. Eles sempre costumam dizer que eles acham, na mente deles, que negro dá azar, entendeu? Então, assim, são estereótipos. Infelizmente, religião. Meu Deus. Eu acho que a gente não deve nem entrar nesse senso. Por quê? Porque é outro tipo de estereótipo que é muito, 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 muito criticado pela sociedade. Se você é da A, se você é da B, se você é da Y, se você é da Z, não importa. A única coisa em que a gente tem que geralmente as pessoas mais velhas, elas têm isso. Ai, negro, não sei o quê, né? Ou então, quando a pessoa é muito branco mesmo, a ponto de ser, tipo assim, quase albino, dizer, nossa, é doente, é não sei o quê. Infelizmente, são os estereótipos. Infelizmente, a vida é assim. Infelizmente. E realmente, como a Carol colocou,
é uma atitude horrível, mas é uma atitude cultural. Ela é cultural. Por exemplo, já é cultural você ver uma pessoa gordinha e dizer assim, ó, nossa, a pessoa engordou mais ainda, a pessoa é tão bonita de rosto, por que que não... Eu já escutei frases do tipo, nossa, tá tão bonita de rosto, quando tu se maqueia, não sei o quê. Por que tu não emagrece? Porque eu não quero. Eu estou bem assim. Entendeu? Então, assim, e as pessoas, elas não mudam esse pensamento. Então, basicamente, o texto é isso. Quando você impõe o seu estereótipo, você vai ter que entender uma coisa. Na cabeça das pessoas, aquilo não vai ser mutável, ok? Eu gostaria agora que vocês respondessem a página 60. Na verdade, eu acho que a gente já respondeu. Eu queria mais que a gente fizesse mesmo a correção. Não é Tia, verdade? até que em relação a estilo musical, as pessoas têm preconceito. Tipo, com rap, tenho muitas críticas no meu PV do direct, por exemplo. As pessoas assimilam o quê? Apenas drogados ou a criminalidade? Sendo que não é só isso. Existe um Isso, né, no filme, caso. existe um filme intitulado Escritores da Liberdade. E é tipo uma filha de advogado que tipo decidiu largar a advocacia e ser professora. E ela foi ser professora em uma escola que recebia adolescentes de internatos, ou seja, adolescentes que ou estudavam ou voltavam para a prisão, né? Eu acho que vocês já assistiram esse filme. E tem uma parte que é justamente isso. Ela usa o rap para se aproximar dos adolescentes. E ela usa o Tupac, né? Tupac foi um rapper que, tipo assim, uou, né? Uou, pra época dele. E ele só cantava paz, literalmente. E rap é paz. Tem uma batida estranha? Tem. Tem um negócio meio estranho em alguns momentos? Pode até ter. Mas se você for olhar a letra em si, são relatos do que as pessoas passam, do que as pessoas convivem, mas é estereótipo. Por exemplo, o funk hoje, ele é desvalorizado, porque o estereótipo do funk hoje é uma bunda balançando. Mas o que era o funk antigamente? Era a história de vida das pessoas da favela, ou relatos do quão difícil era a vida delas, o relato do quão elas sofreram para conseguir alguma coisa. Tinha até uma música que era assim, ó, era só mais um Silva, cuja estrela não brilha, ele era funkeiro, mas era pai de família, eu não sou o tio Vitor, então eu não canto bem. Então, assim, ele conta a história do Silva, né, que era um cara que curtia funk, que morava na favela, mas foi confundido e foi assassinado e tal, tal. Então, assim, esse é o funk real, e não esses funks que tem hoje em dia, entendeu? E hoje em dia tem até assim meio que uma rivalidade. O funk antes nem essa batida que tem hoje, que eu não vejo nem como batida, eu vejo só um negócio estranho, enfim, né? Tia, teve Oi. muita dificuldade do rap para entrar no mercado por causa do funk, porque, tipo, antigamente, na época do Mano Brown, Sabotagem, MV Bill, eles tinham o funk, mas tinha muito preconceito com rap, porque antigamente não tinha essas letras que tem hoje, e sim visão, a realidade, relatos de vida da favela e tudo mais. Então, por isso que foi muito difícil pro rap combater isso, apesar de ter ficado horrível o funk. Pois é, eu curto o funk o antigo mesmo. Eu prefiro o funk mais antigo. Esse funk atual, ele não entra. E como o Guilherme colocou aqui, que ele não lembra quem foi, mas um professor comentou que se uma brasileira fosse para Portugal, né? Enfim, por que isso? Porque brasileira
em alguns países é visto como uma mulher que anda quase nua e rebola até o chão com qualquer batida. Infelizmente, é o estereotipo de mulher brasileira. Assim como é tido como todo homem sabe jogar futebol. Por quê? Porque é a imagem que o Brasil passa. Infelizmente, é assim. Assim como a gente vê a imagem, por exemplo, de quando você pensa na Espanha, você pensa naquele homem com aquele chapéu assim grandão, nas mulheres dançando assim, e não é, entendeu? Na Itália você imagina todo mundo comendo pizza ou comendo massa, não é assim. Mas por quê? Porque existem os estereotipos ou estereótipos no espanhol. E, infelizmente, é algo que não dá para tirar facilmente. Não dá. E, assim, deixa eu ver aqui. Na próxima aula, passa a página 60, vai lá na página 61 agora. 61, vou até colocar no chat, porque vocês ficam 10 vezes perguntando a página, mesmo eu já falando e colocando no chat. Na página 61, tem um verbo chamado verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu gostaria que vocês em casa dessem uma olhada nesse verbo. Tipo assim, lê ele, sabe? Eu não tô dizendo que vocês, você vai ter que estudar sozinho, não. Mas eu queria que vocês já tivessem pelo menos uma ciência de que verbo é esse, para quando for na próxima aula não ficar aquela coisa do que é isso que a tia tá falando, que para mim ela tá falando grego. Entendeu? Então, eu gostaria muito que vocês dessem uma lida. Por que eu gostaria de que vocês dessem essa lida? A gente vai trabalhar ele na próxima aula através de slide, porque, para mim, ele não é um dos verbos mais fáceis do espanhol. Na verdade, para mim, ele é o terceiro mais complicadinho, digamos assim, que eu acho. Mas também não é um verbo que você não vai aprender. Então, eu só queria mesmo que vocês dessem uma olhada, tá? Porque a gente vai trabalhar ele, vai fazer um exercício sobre ele. Retorno a falar para vocês que vocês devem dar uma olhada nas questões utilizadas no capítulo 4 para que vocês possam fazer o simulado. No mais, eu já extrapolei meu tempo, né? Já são 2h20. Acredito eu que o professor já deve estar entrando, já deve ter entrado e eu nem vi ainda. Eu não sei agora, eu não sei quem entra agora, logo após minha aula, mas enfim, quero deixar meu carinho, meu abraço, minha saudade com vocês. Espero que tudo isso passe. Na verdade, graças a Deus, já está passando, né? Então, espero que essas férias, no caso da minha, né? Que eu tô de férias, vocês não, mas que passe, que a gente possa se encontrar, que nossos momentos possam ser presenciais. Beijos grande, né? Que eu acredito que o outro professor já entrou e ele precisa do momento dele também. Tchauzinho. E depois eu assisto minha aula novamente e faço a frequência de vocês, tá? Cheiro grande.